Sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro Upclass, meu nome é Vitor Marques. Eu sou Youssef Ferreira. Eu sou Ivan Monteiro. E é um prazer ter vocês aqui. Nós somos a UpMed, para quem não conhece, uma startup que surgiu com um objetivo: dar treinamento e capacitação para os médicos. E assim promover segurança, promover confiança, promover sentimentos que nós não sentimos quando a gente terminou a faculdade e começou a trabalhar. E então, a partir daí, melhorar de fato a assistência de saúde do Brasil, criando médicos mais capacitados, mais profissionais, mais habilitados, seguros e confiantes para exercer a medicina. Sejam bem-vindos novamente à Upclass. Esse projeto ele surgiu da evolução de aulas semanais que a gente dava para as primeiras turmas que nós formamos. Nós já estamos na nossa segunda turma e nós promovíamos webinários discutindo casos clínicos, discutindo temas específicos, colocando esses temas em casos que nós mesmos atendíamos ou que os nossos alunos traziam para a gente e a partir daí, de fato, promovendo essa transformação nos alunos. E aí eu faço um convite para vocês. Se vocês, no final dessa hora e pouquinho que a gente conversar, não se sentirem aptos a prescrever droga vasoativa, eu gostaria que vocês entrassem em contato com o nosso suporte. Nós teremos um QR Code que vai ficar rodando na tela, teremos um link que vai estar fixado no chat, e a partir daí você pode colocar lá: eu não me sinto preparado, eu não me sinto transformado após essa discussão, após essa aula, e eu faço questão de particularmente conversar com você e entender o que faltou, o que te falta para ser mais seguro, ser mais confiante e trabalhar com essas medicações que são tão comuns num pronto atendimento, que são as medicações, as drogas vasoativas. Certo? Gostariam de falar alguma coisa? Eu gostaria de dar boas-vindas a todos também. É uma satisfação grande poder participar desse projeto, principalmente com esses dois amigos, grandes médicos, que se propuseram também aí a melhorar a saúde do Brasil. Bom, o que eu tenho a dizer é que eu acho que a ideia do Upclass de trazer essa proximidade maior e essa interação maior com um colega médico que está em dificuldade, que de repente tem alguma ansiedade em ir trabalhar, eu acho que a ideia é minimizar isso ao máximo, aproximar a gente o máximo possível, que a gente possa ter essa relação mais próxima e diminuir o máximo das dúvidas e ansiedades que vocês têm. É isso aí. E aí vocês devem estar se perguntando, né? O que é o Upclass? O Upclass, pelo menos eu penso como uma evolução do que a gente tem feito até agora. O que a gente fazia até agora, né? Para quem não conhece, nós fazíamos webinários. A gente fazia transmissão pelo Meeting, com os grupos formados a partir das turmas que a gente formava, né? E lá a gente discutia esses casos clínicos. E aí, nós somos muito fãs de tecnologia. E então, nós vivemos numa constante busca de como trazer a tecnologia, como trazer os recursos audiovisuais para o que a gente faz, como transformar uma aula, na verdade, como deixar de ser uma aula e se transformar em uma experiência. E a gente está aí há um ano? Por aí. Um ano, né? Talvez um pouco mais. Um ano testando, um ano errando, um ano acertando. E eu acho que agora a gente chegou num modelo que talvez não seja o ideal, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer coisa muito legal aqui. Eu acho muito legal, porque eu acho a interatividade aqui acho que vai ser maior. Vai ser legal. E um detalhe, isso não é entretenimento, isso é uma aula. E, de fato, o objetivo aqui é promover a transformação em vocês. Que vocês saiam daqui mais seguros, mais confiantes. Então, eu gostaria muito que vocês pegassem um papel e uma caneta, porque vocês vão anotar. E eu espero que, a partir de amanhã, no seu próximo plantão ou no seu próximo paciente que necessite de droga vasoativa, você saiba como calcular uma dose de noradrenalina. Você sabe quando indicar um segundo vasopressor, quando não indicar,
quando utilizar ferramentas que às vezes, quando você não tem uma estrutura ideal disponível, esse é o objetivo do UpClass. Podemos começar? Vamos lá. Bora? Show de bola. E assim, para quem não conhece, né, o que a gente faz, o nosso trabalho, nós vamos usar casos clínicos, como eu disse. Aqui a gente traz um caso clínico real, um paciente de 65 anos. Esse foi um paciente que eu atendi no CTI do regional, inclusive. Eu admiti ele. Era um paciente de 65 anos, que tinha um relato de uma ITU diagnosticada há mais ou menos 6 dias, que tinha passado pelo pronto atendimento e iniciado o tratamento com clavulin, mas, segundo o acompanhante, há 2 dias ele relatava que que o paciente encontrava-se um pouco mais prostrado, mais sonolento, já estava 4 dias com antibiótico, alternando períodos de confusão e agitação, tinha tido episódios de febre, coisa que não é muito comum a gente ver em idoso, né? E tinha uma diminuição de volume urinário também. A urina continuava mal cheirosa, continuava bastante escura. Mas o que chamava mais atenção, e foi o que motivou esse acompanhante levar o paciente, era que há cerca de 12 horas, aquele paciente ele não respondia ao chamado. Era um paciente consciente, orientado, lúcido, que desenvolvia suas atividades ali em casa sem a ajuda de ninguém, era totalmente independente. E às 12 horas ele estava deitado na cama, prostrado, e praticamente responsivo. Hipóteses diagnósticas. E aí, doutor? É assim que a gente trabalha. E aí, doutor? Quais são as hipóteses diagnósticas para esse caso? Bom, e aí, doutores? Bom, assim, idoso. A gente sempre vai levantar, principalmente, 3 hipóteses para um paciente idoso com rebaixamento do nível de consciência, pensando em um quadro infeccioso. Então, os 3 pontos que a gente sempre vai pegar: a urina. O trato urinário sempre é algo que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em pulmão. E, eventualmente, se for um paciente que fica mais acamado, também infecção de origem cutânea. O paciente fica mais acamado, pode ter feridas, lesão de decúbito, então ele pode desenvolver quadros infecciosos e aí com infecção sanguínea. Beleza, então você está considerando sepse. Esse rebaixamento de consciência, como foi descrito, a princípio, sim. Só que tem várias outras hipóteses que a gente tem que descartar. Outra hipótese, doutor. Sempre que a gente pensar em rebaixamento do nível de consciência, aí a gente tem que pensar: a origem é cabeça, a origem é coração, a origem é metabólica. Se for cabeça, vou investigar algum evento neurológico, como um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico. Coração, uma síndrome de baixo débito, eventualmente. Algum quadro de choque cardiogênico, onde o paciente, ou qualquer um dos choques que estejam fazendo com que o paciente tenha menor perfusão cerebral, ou metabólico, uma cetoacidose, um coma hiperosmolar, um quadro de distúrbio que, recentemente, curiosamente, eu tenho visto sódio muito baixo. Eu peguei 2 pacientes esse mês com sódio por volta de 101, 102, uma coisa que não é muito comum no dia a dia. Pode ser uremia? Pode, claro que pode. Normalmente, essa uremia, quando um paciente é idoso, ele eventualmente tem doenças que vão levar a uma lesão do rim, uma hipertensão, uma diabetes, e que ele possa já ter um quadro crônico, mas normalmente esse paciente vai evoluir com um quadro agudo, como foi descrito, como um novo evento. Então, ele teve um fator desencadeante e que aí piorou a função renal. Ele desidratou mais. O idoso, é muito comum ele, por um quadro infeccioso, rebaixar, e aí ele ingere menos água, já tem um processo das interleucinas que estão batendo nesse rim, e aí ele desenvolve uma insuficiência renal, normalmente pré-renal, associada a renal por causa das interleucinas. Mas um negócio que é interessante é que todos esses casos, eles são progressivos, né? Uhum. É diferente, por exemplo, de um acidente vascular cerebral. Pode ser um diagnóstico diferencial para rebaixamento do nível de consciência? Pode, mas aí é súbito. Concorda? Exatamente. Isso, gente, isso é o que a gente chama de raciocínio clínico, sabe? É você olhar para um paciente como esse e pensar, eu tenho um idoso que ele já tem um diagnóstico prévio de infecção do trato urinário. Tá, ele está tratando, o antibiótico cobre,
Só que ele mostra sinais de deterioração clínica. Ele mostra que há 2 dias ele vem tendo confusão, ele vai ficando mais prostrado, e há cerca de 12 horas ele não responde. É diferente. É um evento progressivo. É um evento progressivo. É diferente daquele idoso que chega, doutor, meu pai, aquele acompanhante que chega, doutor, meu pai estava bem. Dormiu bem e acordou de assim. manhã e ele estava. Ou meu pai estava bem, eu saí para ir no mercado, na hora que eu voltei, eu encontrei meu pai desse jeito, afásico, dislálico, enfim. Certo. Isso é raciocínio clínico. E nós vamos bater muito nesse tema, nessas 2 palavrinhas, raciocínio clínico, porque eu sempre digo, se existisse mais bom senso na medicina e mais raciocínio clínico, a medicina seria prestada de forma mais, com mais qualidade, né? Beleza, mas vamos lá. O raciocínio clínico ele tem 4 etapas, tá? Anamnese, exame físico, exames laboratoriais, exames de imagem. A primeira etapa é a anamnese. Desde a primeira anamnese, a gente já começa a traçar a hipótese de diagnóstico. Sempre falo isso. Por quê? Porque o seu exame físico ele tem que ser um exame físico direcionado. Direcionado a quê? A confirmar ou excluir ou criar novas hipóteses diagnósticas. E o exame laboratorial é a mesma coisa. O exame laboratorial, você não vai pedir para um paciente desse, a princípio, colesterol, TGO, TGP, não faz muito sentido. Agora, um hemograma, uma urina 1, um lactato, uma gaso, isso é que você vai pedir. Então, o raciocínio clínico ele passa por todas essas etapas, né? E aqui no exame físico a gente tem um paciente em mau estado geral, está descorado, está desidratado. A ausculta pulmonar dele não tem nada que chama muita atenção. Ele está um pouquinho taquipneico, 24 incursões, mas saturando bem. 94% em ar ambiente. Ritmo cardíaco regular, está um pouco taquicárdico, 115 batimentos por minuto. E tem uma PA de 74/43. Média de 53 milímetros de mercúrio. O abdômen dele é semigloboso, flácido, ruídos diminuídos. Tinha um pouco de faces de dor à palpação, mas não tinha sinal de irritação peritoneal. Hipótese diagnóstica. Pegando a linha de raciocínio inteira do que você veio falando, do caso clínico. Gente, só para deixar claro que eu não conhecia esse caso, tá? Nem eu nem o Cef nós conhecíamos esse caso. Essa aula então, eu que fiz, hein? Tá é uma surpresa para eles, então exatamente. É um bate-bola até para que fique o mais desafiador e que vocês acompanhem o nosso raciocínio. Bom, tem algumas coisas que me chamaram a atenção no seu paciente. Ele está hipotenso, ele está oligúrico, ele tem sinais de hidratação e já está taquicárdico, quer dizer, ele já tem sinais onde ele tem... Eu começo a perceber que o processo inflamatório ele está correndo um processo inflamatório. Se ele é séptico, eu não sei, mas tem um processo inflamatório. Parece ser, mas no começo ele tem vasodilatação com reflexo de taquicardia para tentar compensar essa vasodilatação. Ele já está evoluindo com oligúria. Essa oligúria, muito provavelmente, os 2 fatores. Ele tem sinais de hidratação e já uma menor pressão de perfusão glomerular. Então, eu já tenho uma outra alteração. O que corrobora para o meu raciocínio com isso? Você falou que ele está taquicárdico. Sim, é claro que esse evento pode ser pulmonar. Eu não consegui até agora descartar um evento séptico, que eu começo a ir para esse lado, mas eu não consigo descartar... Mas pensando no raciocínio ali, eu teria sintomas de um quadro respiratório. Sim, mas eu tenho uma taquicardia. Então, como eu vou descrever? E essa taquicardia veio de onde? Muito provavelmente eu já estou evoluindo com um quadro de acidose. Essa acidose metabólica está muito provavelmente decorrendo de um quadro de insuficiência renal. Olha a frequência respiratória. E aí ele começa a fazer uma queda no bicarbonato. Esse vozinho aí é aquele vozinho que vai chegar com bicarbonato de 17, 18, né? E que começa a compensar lavando o CO2. Então ele começa a compensar lavando o CO2 com uma taquipneia. Como é que se lava CO2? Eu sempre brinco, eu sempre falo para meus residentes, como é que se lava CO2? É muito fácil lembrar disso. Lembra da cetoacidose. CUSMA-U, volume e frequência. Então, esse paciente começa a ficar com mais volume e mais frequência. Então, esse quadro me remete a um quadro infeccioso. Tem a história de urina fétida, tem um quadro aí que a gente começa a guiar para o lado de infecção urinária. Coroa, Youssef. Eu quero bater na epidemiologia. A epidemiologia tem poder, a história clínica tem poder demais. Então, é um idoso que já estava com alteração urinária. A gente tem que bater 1, 2, 3 vezes na pesquisa da alteração urinária.
Eu também falo muito o seguinte, a epidemiologia tem tanto poder que se você pegar qualquer tipo de início de descrição de incidência de uma determinada doença grave, você vê que você ter tido ela antes é o primeiro fator epidemiológico para que ela aconteça novamente. O paciente tem uma síndrome coronariana agora, a sua suspeita, pergunta se ele já teve. Se ele já teve, é bom, hein? então ele vai ter. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Se ele já teve uma história de tromboembolismo venoso, ele pode ter novamente. Se ele estava, então, nesse caso, esse paciente já teve uma assistência referente a uma infecção do trato urinário, muito provavelmente está vindo daí. Tem esse detalhe, tem que ter né? a história clínica. Isso é raciocínio muito clínico, poder, hein, galera? isso. Pelo amor de Deus, isso aí é... Então, beleza. O que mais chama atenção aqui, né, no exame físico especificamente, sem dúvida, é essa pressão. E aí eu tenho certeza que muita gente virou e falou choque séptico. De cara, pela epidemiologia, pela pressão baixa. Mas aí eu só queria puxar um parênteses aí para essa questão, para essa necessidade que muita gente tem de atrelar quadros de choque à hipotensão. Porque se eu dou um paciente com uma PA dessa, com a média de 70, eu posso falar em choque séptico para ele? Tá. Entenderam, viram a cara. Mas e se eu falo que ele tem um tempo de enchimento capilar lentificado? Que ele tem pele fria? Que ele tem pele pegajosa? E se eu falo que ele tem uma PA média de 70, mas ele tem um débito urinário de 0,2 ml por quilo-hora? E se eu falo que ele tem uma PA média de 70, mas ele tem um Glasgow de 10? E aí? Dá para falar em choque? Até porque nós temos uma entidade que é o choque criptogênico, né? Onde você tem toda uma alteração metabólica. Ele é questionável do ponto de vista do dia a dia, mas você tem alterações de lactato, de perfusão, de aumento da creatinina, eventualmente, e que você vai ter todo esse quadro que você descreveu antes da hipotensão. Show de bola. Não é? Paciente que tem reserva fisiológica, Sim. ele tende a manter Tem essa uma pressão normal por mais Tem tempo. uma coisa que pode ser um pega muito grande. Se o paciente for hipertenso e mal controlado, ele está acostumado com a PM dele de 110, de 100. Ele chega com 70 e você fala, legal. Quer dizer, uma queda acima de 4 pontos, né, de 40, você vai considerar como choque, o paciente está chocado. Ele chega lá com PAM de 70, mas a média dele era muito mais alta. Então ele está muito mal perfundido. O rim dele é um excelente termômetro. Na terapia intensiva, a gente usa de 2 em 2 horas e a gente fica bravo quando a enfermagem eventualmente acontece algum problema. Eles não avisam que esse paciente em 2 horas diminuiu a diurese. Porque essa queda em 2 horas pode significar muita coisa. É só essa questão da diurese, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os meninos, porque eles não vão ter essa medida ali, né? Sim. Pensando ali no primeiro atendimento do paciente, tem um relato de diminuição do volume urinário, mas até que ponto dá para acreditar nisso, né? Mas assim, resumindo tudo, é o que está descrito aqui. O choque ele não é sinônimo de hipotensão. Inclusive, segundo o Surviving Sepsis, né, de 2021, que é o tema da nossa aula de... Sem ser essa quarta, na próxima quarta, nós vamos falar sobre sepsis, e aí a gente vai trazer uma discussão sobre o Surviving Sepsis. Ele coloca o choque literal aqui, tá? Abre aspas. Choque é uma condição aguda na qual a perfusão tecidual é insuficiente para atender as necessidades metabólicas. Então, uma má perfusão cerebral, rebaixamento do nível de consciência, pode ser um sinal de choque. Uma má perfusão urinária, rebaixamento do nível de consciência, pode ser um sinal de choque. Uma má perfusão tecidual, pele fria, pegajosa, pode ter sinal de choque. Enquanto a PA média ainda está mantendo ali acima de 60, 65. Eu gosto muito do conceito de choque, do raciocínio para levar os meninos, que o choque é a incapacidade do organismo de oferecer oxigênio às células. Mais antigamente, aí, quando nós somos mais velhos, ainda se colocava nutrientes e oxigênio. Então, pode estar com pressão boa, mas se isso não está chegando adequadamente, você está evoluindo com um quadro de choque. Show de bola. Pessoal, e agora a gente parte para o tratamento e aí a gente entra no tema da aula, que é a droga vasoativa. Isso aqui foi só uma contextualização. E eu queria muito pedir para vocês que estão assistindo, que gostaram dessa primeira discussão que a gente teve aqui, compartilhem, tá? Compartilhem com os grupos de faculdade de vocês, compartilhem com os amigos, com outros médicos.
a gente gostaria muito de que esse tipo de conhecimento dessa forma chegasse ao máximo de pessoas, porque a UpMed ela tem um sonho, um objetivo, que é melhorar a assistência de saúde do Brasil. E nós não pretendemos fazer isso construindo hospitais, criando políticas públicas, não é. O objetivo, a forma que a gente tem de chegar a esse sonho, quer dizer, a princípio não, né? A forma de chegar nesse sonho é capacitando você, é te tornando um médico mais seguro, mais competente, mais atualizado. A gente sabe das deficiências que a faculdade tem, então a gente gostaria muito que esse conteúdo chegasse ao máximo de pessoas e aí a gente conta com vocês para compartilhar. Tem o QR Code, né? A produção, me ajuda aqui, é pelo QR Code? O QR Code é para o pessoal mandar as dúvidas, tá? Então, boa. Escaneia o QR Code, que as dúvidas vão direto para o nosso WhatsApp. Quem não quiser mandar no privado, né? Porque tem muita gente que fica com vergonha de perguntar, né? Tem muita gente que fica com vergonha de perguntar. Às vezes minha pergunta é ruim, minha pergunta é burra. Primeiro, não existe pergunta burra. Não existe, né? Às vezes, e a sua dúvida, que às vezes você acha que é uma dúvida burra, é a dúvida de mais um punhado de pessoas. Então, mandem no nosso QR Code, mandem lá no chat, que vai ser um prazer pra gente no final da discussão. E tem o QR Code e no próprio chat a gente deixou o link fixado também. Então é só mandar lá no WhatsApp da nossa produção, que nós vamos separar essas perguntas. No final eles vão responder para vocês, tá bom? Quem não quiser mandar público, a gente responde aí para poder enriquecer o debate. Beleza, o Ivan estragou o microfone aqui, mas tudo bem. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá, droga vasoativa. Na verdade, como que a gente vai discutir drogas vasoativas, né? Nós vamos responder algumas das principais dúvidas. Todos nós somos, para quem não conhece a gente, né? Todos nós somos professores. Todos nós lidamos diariamente com alunos e a gente pega todas essas dúvidas, todas essas discussões que a gente realiza e traz para essas aulas. Então, o que a gente vai responder aqui são discussões, são dúvidas reais que a gente vê todos os dias com o residente, com o interno, com o acadêmico, enfim. E uma das principais dúvidas é: quais drogas a gente vai utilizar? Quais drogas existem como opções no mercado? E quais são disponíveis para a gente, né? Quando que eu vou iniciar essas drogas? Qual que é a dose? Como calcular? Como fazer aquelas contas? Como transformar micrograma quilo minuto, miligrama quilo hora, unidade minuto em ml hora? Como ligar uma bomba de infusão contínua? E quando iniciar a segunda droga vasoativa? Isso é uma coisa que vem mudando muito, né? Muito discutível. Qual segunda droga vasoativa usar? Com que nível de micrograma quilo minuto usar, né? Nós vamos discutir mas eu isso acho aí. que hoje, inclusive no pronto-socorro, isso não é uma coisa de UTI. Tem que ser usado no pronto-socorro quando necessário. Porque o atraso sim é deletério para o paciente. Como é que você fala? Quando o boi vai embora com a corda? É que a gente fala quando a noradrenalina... É porque eu falei isso hoje para eles... Que quando a noradrenalina a gente sabe que está uma dose muito alta e você vai entrar com o segundo vasopressor, eu costumo dizer que o boi já fugiu com a corda. E aí? Então já era. Certo? Bora? Bora. Então vamos lá. Quais são as drogas mais utilizadas? E aí, galera, a gente tenta ao máximo trazer para nossa realidade, tá bom? Trazer para a realidade do Brasil mesmo, para a realidade do SUS. Quais drogas? A gente poderia falar aqui sobre... Angiotensina 2. Angiotensina 2. Nem no Brasil tem isso, tem? Ainda não. Levosimedan. Não, isso tem. Tem. Não, eu falo assim, disponibilidade. Não. Amplamente disponível, não. Hospitais, o HC tem, hospitais assim, a gente consegue Não, ô Ivan, nós estamos falando de Mas pra usar Santa no pronto-socorro, Casa. não. Santa Casa de Piraporinha da Serra. Nós estamos falando de UPA. Sim, Não tem, é. né? O que a gente tem, geralmente? Noradrenalina. Isso aí é bem disponível. Adrenalina. Bem disponível também, porque se tiver um carrinho de parada tem que ter adrenalina. Vasopressina. Não, Mas não não é tão tem, disponível, né? não. Tem que ser padronizada, é uma outra. Ainda não. Em CTI é mais fácil de encontrar, né? Sim. Agora, no pronto atendimento ali, beleza. E a dopamina,
que é uma droga de segunda linha, ela tem um efeito Interessante, vasopressor. mas ela tem o seu momento, né? Ela tem a hora certa. Nós vamos falar sobre ela. Cada dosagem que você usa, ela traz um efeito diferente. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A grande questão é, quando que eu vou iniciar essa droga vasoativa? E a resposta, sendo bem direto, é naquele paciente com choque que está refratário a medidas de expansão volêmica. Explica isso para nós, Youssef. Bom, e aí eu vou trazer, obviamente, o paciente em questão. Boa. Né? A gente chegou à conclusão, apesar da gente não ter verbalizado, que se trata de um choque séptico foco urinário. Né? É uma situação muito frequente, é uma situação gravíssima até pela idade do paciente, um paciente eventualmente com menos reserva fisiológica e chegou com esses sinais vitais alterados. A gente tem que fazer, a primeira atitude é fazer a reexpansão volêmica. Tá? Muito embora eu seja entusiasta de reposição volêmica com coloides, que é muito questionável, obviamente. Os estudos não mostram superioridade, não né? mostram superioridade, a gente tem que responder ele de com cristalóide para coloide. A né? ideia é que a gente consiga recuperar, reestruturar o funcionamento hemodinâmico. Peraí, especifica aqui, cristalóide e coloide, só para quem tem dúvida nisso. Tipos de líquidos de infusão endovenosa. Tá? Exemplos de cristalóide. O soro fisiológico, ring lactato, e cristalóides, a gente tem aí a albumina como principal, e coloide como principal representante. Apesar de antigamente né? os starts que a gente chamava, né? De Voluvem, só que eles deram um probleminha renal aí, acabaram saindo do cenário da expansão volêmica dessa forma. E a expansão volêmica, a ressuscitação volêmica, ela se trata realmente de você tentar reexpandir, repor os líquidos intravasculares de uma forma aguda, tá? Ali em torno de 30 ml por quilo, para que você entenda se o paciente está naquela situação que o Ivan mencionou anteriormente, que é uma situação de insuficiência renal aguda pré-renal, com diminuição do volume dentro do vaso. Você vai conseguir trabalhar no fator pré-renal, né? Isso, você vai trabalhar nessa que a gente acaba chamando de pré-carga recrutável, né? Que é o líquido que está fora do paciente e a gente agudamente põe ele dentro do sistema, reexpande o sistema vascular e dispara toda a cascata neuromoral de entendimento que voltou-se ao normal. E isso se o paciente não tiver num ponto da história natural do choque que vai além, o boi fugindo com a corda. E aí, se ele não responde a essa atitude, aí a gente tem que entrar com droga vasoativa para ajudar essa movimentação vascular, né, a retornar o líquido para a circulação central. Só um parênteses rapidinho, eu acho que é importante para o dia a dia, você vai fazer os 30 ml, mas comece a sua droga vasoativa junto, ou começa a fazer, ele já não respondeu no começo, eu não costumo fazer tudo. Segura essa observação, porque vai ter um slide que eu vou te chamar para falar isso. Pronto. Antes disso, como determinar um quadro de choque, eu acho que a gente já falou aqui, né? Vou passar rapidamente, porque muita gente fica, a gente disse, né? Muita gente fica preocupado com hipotensão e taquicardia, só tomar cuidado com isso. Nesse paciente aí que vocês podem ver na tela, que foi o primeiro exame físico que eu mostrei para vocês, tinha hipotensão, mas cuidado, não é só isso, não é exclusivamente, não é um critério exclusivo. Não é exclusivo. É determinante. Determinante. Major. Não é um critério determinante. Por quê? Se eu tenho um sinal de má perfusão como oligúria, menor que 0,5 ml por quilo-hora, como a gente falou mais para frente um pouquinho, né, o débito urinário ali de 200 ml nas últimas 12 horas, considerando o paciente aí um paciente de 60 quilos ia dar 0,2 ml quilo-hora, tá abaixo de meio, então eu considero um critério de má perfusão renal, um sinal de choque. A rebaixamento do nível de consciência, a mesma coisa, o paciente tinha um Glasgow de 10 ali, né, perdia 2 pontos em abertura ocular, 1 ponto em resposta, 2 pontos em resposta verbal e 1 ponto em resposta motora. Pulsos rápidos, filiformes, tempo de enchimento capilar maior que 5 segundos, perfusão periférica ruim, tudo isso é sinal de choque, tudo isso já me leva a tomar algumas atitudes. E aí eu gostaria primeiro de mostrar essas imagens para vocês. Quem segue a gente no Instagram, inclusive convido quem não segue a seguir lá, @upmed.app.
Quem segue a gente no Instagram, ontem eu postei exatamente essa foto aqui, ó. E essa foto era de um paciente com choque séptico, na verdade um choque séptico foco pulmonar, gravíssimo, nora mais de 1,2 micrograma quilo minuto, em crise, em dose máxima. E aqui a gente pode ver claros sinais de má perfusão. A gente tem uma cianose fixa aqui, ó. A gente já tem um score de Mottling, né? Para quem não lembra, para quem não lembra o que é o score de Mottling, é a presença do livedo, né? A presença dessa imagem aí, desses roxos. O nível 1 começa ali na patela, no joelho, e ele vai aumentando até a raiz da coxa. E isso vai aumentando. Um score de Mottling 5 é 50% de morte? É mais. De cor eu vou lembrar, mas pode ser de 80. É coisa absurda, assim. Se o cara tem livedo até a raiz da coxa... É só fazer uma comparação direta. Se o joelho está assim, se a perfusão da pele está assim, todos os órgãos externos também estão sofrendo. Por isso eu digo para os meninos, quando eu vou dar uma aula de hemodinâmica, eu vou falar de delta PP, eu vou falar de pressão de oclusão da pulmonar, de um monte de coisa, mas a primeira coisa que eu falo, diurese e perfusão. Então isso no pronto-socorro você tem. Você tem a diurese e tem a perfusão. Isso você consegue olhar. Chegou um joelho roxo desse, descendo, e a diurese está baixa, você tem relato que a diurese está baixa? A perfusão está ruim. Exatamente. E aqui é um outro score de Mottling, né? 2. Esse aqui é um paciente que eu atendi também. Foi num outro... Esse é o comecinho. No outro contexto, não é o mesmo paciente daquele não. Apesar que aquele paciente ele já tinha também, né? Aquela outra que mostrou Não, e essa aqui tem ainda o videozinho, aqui, acabei não colocando aqui, mas esse aqui é o meu dedo quando eu apertei, tipo, dava o tempo de enchimento capilar de 2 minutos, né? Certo? Isso aqui, pô, é um paciente grave, um paciente mal perfundido, igual o Ivan falou. Se a pele desse paciente tá assim, imagina perfusão renal, os outros órgãos, né? E agora, falando um pouquinho mais específico de dose, né? Às vezes, dependendo da referência que você tomar, essas doses podem variar um pouco, tá? Então, essas são doses que a gente habitualmente utiliza no nosso dia a dia. Quando a gente aprendeu, quando a gente estudou, nós aprendemos dessa forma, mas pode ser que exista ali alguma divergência. Não é que um vai ser de 1 a 3, a outra referência vai ser de 5 a 20, mas às vezes pode variar alguns décimos ali. A nora varia de 0, anotem, 0,01 a 3 micrograma quilo minuto. E aí o mais importante, uma das coisas mais importantes, né, é saber a concentração dessa medicação. E aí você pode diluir do jeito que você quiser, tá? Você pode diluir 4 ampolas em 234. Teve um rapaz que comentou num post nosso que ele diluía 4 ampolas em 100 ml. Você pode fazer essa nora concentrada. O pessoal faz essa concentrada normalmente em unidade coronariana, nas UCOs. Para tentar dar menos volume no paciente com insuficiência cardíaca. Então, é uma questão de dar menos volume. Não importa. O que importa é a concentração. Vocês vão ver lá, quando a gente for aprender a calcular isso aqui, que essa concentração é o que de fato importa ali nesse cálculo. Beleza? Então, essa é a dose da noradrenalina e um exemplo de diluição. Tá bom? A adrenalina é de 0,1 a 2 micrograma quilo minuto. E tem várias diluições também, né? Um exemplo seria 12 ampolas em 188 ml de soro glicosado. Isso dá uma concentração de 60 microgramas por ml. Se vocês tiverem alguma pontuação aí, fiquem à vontade. Tranquilo. Beleza? Porque isso aqui é o que eu faço, tá? Às vezes, como o Ivan disse, essa aula aqui foi eu que montei e não mostrei para eles de propósito para que eles deem a impressão de fato do que eles acham. A diluição da vasopressina varia de 0,01 a 0,04. Perceba aqui que a unidade é diferente, tá? Aqui não importa o peso do paciente, né? A vasopressina não se conta peso. É unidade por minuto. O peso não vai entrar na conta. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Então, aquela senhorinha de 50 quilos e o cara de 110... A dose máxima é a mesma. É a mesma. E se você diluir 1 ml em 99 ml de soro glicosado, você vai ter uma concentração de 0,16 unidade por ml. E, por fim, a dopamina... A dopamina... Dependendo da dosagem que a gente utiliza, ela tem efeitos diferentes, né? Quer falar um pouco sobre isso? Pode falar, porque aqui a dopamina tem um efeito dopaminérgico, só que
O que a gente usa mesmo é o efeito alfa, né? Que a gente vai precisar. Para baixo, são coisas que eu acho que há muito tempo atrás, quando eu estava me formando, fazendo residência, a gente já estava em desuso, né? Tipo já era uma que coisa desacreditada. até 5 microgramas quilo minuto ela tem um efeito de melhora da perfusão renal, Que é muito questionável. que é muito questionável. De 5 a 10 ela teria um efeito inotrópico. Associado ao renal, e acima disso você vai ter de um 10 efeito a mais 20, alfa, como vasoconstricção. Que é o que no final das contas a gente procura, quando você vai colocar um vasopressor. Beleza. Uma diluição aí bastante utilizada seria 5 ampolas em 200 ml de soro glicosado, o que dá uma concentração de 1000 microgramas por ml. Beleza? Como calcular? E aí, talvez essa seja um dos grandes problemas, né? Porque é fácil, digita no Google aí, dose de nora, digita aí, dose de vasopressina. Aí pega esses microgramas quilo minuto e chega para a enfermagem e fala, eu quero fazer 0,05 micrograma quilo minuto para essa paciente. A enfermagem vai falar assim, hã? Não, doutor, eu quero saber quantos ml hora eu tenho que colocar aqui na bomba. E aí está uma das grandes dificuldades. E nesse momento eu queria convidar vocês para o que a gente chama de plantão up class. Imagina, você está de plantão e começa a ouvir um barulhozinho como esse. Você está lá de boa no conforto, chega a taquicardizar, chega a dar até mal-estar. Certo? E aí a enfermeira bate lá na porta do conforto. Doutor, chegou um paciente aí, lembrando dele, 65 anos. Ele deu entrada no PA há cerca de 6 dias, ele estava consciente, orientado quando ele chegou, estava estável hemodinamicamente, tinha ali um quadro de disúria, alteração na cor, alteração no odor da urina, mas sem febre, sem sintomas gerais, como náusea, vômito, rebaixamento do nível de consciência, essas coisas. Essa era a urina dele. Como é que chama isso aqui? E agora, doutor, como é que chama isso aqui? Piúria. Piúria, né? É pus puro na urina. De vez em quando a gente vê, né? Nos sistemas coletor de vez em sempre. De vez em sempre, né? De sonda vesical de demora, você vê algo semelhante a isso aí. Beleza? Certo. Acerca de... esse aqui eu já falei para vocês, né? E foi engraçado que eu atendi esse paciente e a gente fez uma discussão dele na rede médica, e foi bastante interessante porque a gente veio conduzindo esse paciente junto, né? Eu já tinha atendido, mas eu vim trazendo ele junto. Para quem não conhece a rede médica, quem é novo aqui, a rede médica é uma comunidade que a gente criou, um ambiente de troca de experiências, um ambiente de troca de conhecimento teórico e prático, onde nós 3 estamos, e todas as pessoas que fazem parte das nossas turmas também estão, com um objetivo muito específico, que é ajudar ali aquele médico recém-formado, que acabou de formar, a agir de fato ali na hora de um plantão. A gente vai junto com o plantão. A gente vai junto pro plantão, né? Então, por exemplo, pegou um paciente como esse aqui, posta lá, a gente discute, encontra ali a melhor maneira, dentro das possibilidades, dentro da estrutura do aluno, do médico. A gente costuma saber onde o pessoal está, qual a estrutura que está, o que pode ser feito, né? Alguns raios-x, eletros. A gente sempre tem feito um trabalho bem legal com os meninos ali. Nossa menina dos olhos, comunidade rede médica, mas falaremos sobre isso também. Esse paciente, quando chegou lá da primeira vez, ele estava em bom estado geral, corado, hidratado, cianótico, anictérico, febril. A ausculta dele estava tranquila, eupneico, saturando bem, frequência cardíaca de 65 batimentos por minuto e uma PA de 10/6. Tranquilo. Abdômen tranquilo também, levemente dolorosa palpação de hipogastro, Giordano negativo e membros inferiores sem alteração. Boa perfusão periférica, tempo de enchimento capilar de 5 segundos.
Foi solicitado para esse paciente lá, né, no primeiro atendimento dele, um exame de urina e um hemograma, que evidenciaram os seguintes resultados. E aí, o meu objetivo aqui não é discutir exame. A gente, inclusive, vai ter uma aula super especial sobre análise de exames laboratoriais. Acompanhem a UpClass. Essa aqui é só o nosso primeiro encontro e nós vamos ter essa oportunidade de falar sobre isso aqui. Mas o que eu gostaria de frisar é que a gente tinha ali um leucócito de 12 mil sem desvio à esquerda. E no exame de urina, nitrito positivo, proteínas 2 cruzes, leucócitos mais de 1 milhão. Já pegaram isso? Já pegaram leucócitos com contagem maior que 1 milhão, doutores? Sei já, né? Não vou perguntar, né? E hemácias de 140 mil. Caracterizando uma infecção do trato urinário baixa, né? Uma cistite, piúria, né? Uma piúria. Mas e essa leucocitose? E essa leucocitose? De 12 mil? É. No hemograma? É. Às vezes o hemograma ainda nem começou a virar ainda, depende do quadro. Não necessariamente não, virar. Mas o valor de referência é 11.300. Uma coisa que é interessante lembrar é que o gram negativo poderia estar com 4 mil se fosse um gram negativo. Com 3 mil, um gram negativo pode evoluir com leucopenia. Leucopenia. E aqui a gente não trata exame, né? E a reação de fase aguda, ela vai ter alteração de uma série de marcadores, alteração do leucograma, enfim. E aí adaptar a situação clínica do paciente. Show de bola. E aí esse paciente foi diagnosticado com uma ITU baixa, foi liberado com a prescrição de clavulin, 875/125, de 12 em 12 horas. Só que aí ele volta. E aí que tá o BO. Ele volta com um relato de que há 2 dias ele encontrava-se mais prostrado, sonolento, período de confusão, tinha tido febre que antes não tinha tido, diminuição do volume urinário, mas o que realmente chamava atenção era que há 12 horas ele não respondia mais nem o chamado pelo nome, só respondia a estímulo doloroso. E o exame físico dele mudou também. Tá? Agora ele está em mau estado geral, descorado, taquipneico, taquicárdico, hipotenso, mal perfundido. Qual que é a conduta inicial? Ressuscitação. Boa. Expansão volêmica. O Surviving Sepsis, isso vem mudando, né? E é muito individual, é o que você falou, né? Ele fala 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas. Então, só aquele adendo que eu ia fazer. Negócio. É porque é o seguinte, pessoal. É claro que esse paciente está depletado. Mesmo porque, assim, mesmo que ele tenha perdido grande quantidade de líquido, o vaso está dilatado. Então, o conteúdo continente, houve uma alteração aí. Porém, você vai fazer a ressuscitação volêmica e é indiscutível essa necessidade. Mas antes de você conseguir fazer os 3 litros, isso pode demorar, você já pode começar com a droga vasoativa. Você começa com a droga vasoativa e começa com o soro, a reidratação. Ou seja, com albumina, seja com soro cristalóide. E aí você vai conseguir. Melhorou a pressão e conseguiu desmamar a droga? Ótimo, melhor ainda. Você não conseguiu, você já entrou, você não perdeu tempo de perfusão. Porque a gente sabe, com vários estudos, que a perfusão renal vai cair, o uso da droga vasoativa vai ajudar na perfusão renal. A gente costuma ver pacientes que com o fígado de choque chega com um TGO e TGP de 1000, e é por pura piora da perfusão. Então, você não permitir que isso se prolongue por muito tempo é importante. Então, eu sempre entro com droga vasoativa com a reexpansão volêmica. O que você quer dizer é, não precisa esperar, por exemplo, um paciente de 70 quilos, você não precisa esperar fazer 2.100 ml para que você entre com a droga vasoativa. E assim, a beleza de você... Lá vem a beleza de você envelhecer é isso, é você ter vivido esses vários momentos. Quando a gente era residente, eu lembro muito bem de um preceptor que colocou pra gente que o tratamento do choque, ele botou uma foto das cataratas do Niágara. E falou, volume, volume. Inunde. E a gente viu que, eventualmente, isso poderia ser uma conduta deletéria e que você usar a droga vasoativa já junto da ressuscitação volêmica não é contraindicado de forma alguma. É só lembrar que o paciente que está inflamado e vasoplégico, ele está todo vasoplégico. Então, o pulmão também está. Então, ele está em teleucinas, TNF-alfa, bradicenina, isso é uma outra aula. Mas ele está perdendo líquido no terceiro espaço. Se inunda ele de líquido, isso vai fazer congestão. Então, os pulmões de SARA, antigamente, tinha muito pulmão de soro também. Sendo ele um paciente cardiopato ou não, né? É independente. Sim, pelo processo inflamatório.
Show de bola. É isso mesmo? O pessoal da produção aqui dizendo que chegando várias dúvidas. É isso aí, continuem mandando. Ah, beleza. Aí você fez a expansão volêmica e não adiantou. Eu fiz com Norinha junto, tá? Ah, vamos supor que você não tinha essa experiência. Tá. Você lembrava só daquele preceptor. Da cascata. Não adiantou. Aí você vai começar com droga vasoativa. E geralmente qual que é a primeira droga vasoativa que a gente começa? Bom, até, se eu não me engano, 2009, no New England, né? Comparou aquele estudo. Até lá poderia haver duas possibilidades, né? Entre DOP e Nora. Mas aí esse estudo levou muito mais para o lado da Nora, por uma série de características da droga. Então hoje a gente, como primeira escolha, a noradrenalina. Vocês são velhos, hein? Uhum. Mais do que você imagina, menos do que parece. 2009. Beleza. Noradrenalina, isso aí. 2009 era o final da residência. 2009 eu nem tinha entrado na faculdade ainda. Sou jovem. Mas beleza, vamos usar noradrenalina. Dose, para quem não lembra, 001 a 3 microgramas quilo minuto. E aí vamos usar naquela diluição ali de 4 ampolas em 234 ml, que dá uma concentração de 64 microgramas por ml. E aí, galera, pô, eu queria muito que vocês acompanhassem isso aqui, porque eu queria muito que alguém tivesse feito essas contas dessa forma comigo, pegando na minha mão e fazendo quando eu estava na faculdade. Quem dera. Quem dera, né? E queria pedir uma coisa para vocês também. Se isso aqui, de fato, te ajudar de alguma forma, tira uma foto, posta um stories pra gente, marca a UpMed, vai ser um prazer repostar vocês, vai ser um prazer ver a gente no Instagram de vocês e ter a certeza que, de fato, a gente está fazendo a diferença. Esse é o nosso objetivo. Então, dose inicial. Eu vou, assim, eu não sei vocês, né? 001 eu geralmente não começo, não. Começo com 005. É como você falou, a noradrenalina, de fato, ela é uma droga com uma ampla variação terapêutica. Uma das maiores da medicina até. Mas eu também, 001, não. Eu sou da época que era 002 a 2. Você colocou, eu vi que você colocou os limites mais, né? Um pouco tanto maiores. inferiores quanto superiores mais, né? Mais esticados. Então, eu começo 002. Eu acho que eu vou resumir uma coisa para vocês. É difícil achar esse ponto. Eu acho que nesse momento, que é onde você está começando, é o maior jogo de tentativa e erro. Entender o tamanho do choque. Eu estou com um paciente que caiu a pressão em 20, 30 pontos, ou um paciente que chegou para mim com a PAM de 60 por 40. Então, eu vou avaliar o tamanho do paciente, se ele está, qual o nível de gravidade. Então, a gente vai tateando por aí. Mas eu acho que 02, 03... Essa é uma questão muito importante também. A gente fala muito sobre raciocínio clínico e muito sobre individualizar o paciente, né? Pô, o protocolo é um guia. Exatamente. O protocolo é um guia, mas você precisa individualizar, adequar aquele guia para aquele paciente em questão. Um vozinho de 65 anos que pesa 50 quilos acamado é totalmente diferente de um atleta fisiculturista que pesa 150 quilos. Então, assim, tem que individualizar. Mas vamos colocar então aqui 0,05 micrograma quilo minuto. Considerando um paciente de 70 quilos, né? Como eu disse aqui, ó, 70 quilos, eu vou ter uma dose inicial de 3 micrograma quilo minuto. Mas a bomba não corre em micrograma quilo minuto. A bomba corre em... O Ivan tá estragando o microfone. Desligou. A bomba corre em ml hora. E aí a gente precisa transformar micrograma minuto em ml hora. A primeira coisa... Tem várias formas de fazer isso aqui, né? Vou dizer como eu faço. Primeiro eu transformo minuto em hora. Como? Uma regra de 3. Você vai gastar 2 regras de 3. Ah, eu gosto de usar a fórmula. Beleza, pode usar a fórmula. Mas o jeito mais fácil é fazendo regra de 3. Todo mundo sabe fazer regra de 3. Não é possível, né? Sabe, né? Não, médico sabe. Não, médico sabe, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Em 1 minuto, eu preciso de 3 microgramas. Foi o que eu calculei na minha dose inicial. Então, em 60 minutos, eu vou precisar de quanto? Eu multiplico em X e vou achar que eu preciso por hora, porque 1 hora tem 60 minutos, 210 microgramas. Então, a dose inicial seria 3 microgramas por minuto ou 210 microgramas por hora. Mas ainda não é assim que a minha bomba de infusão corre. Minha bomba de infusão corre em ml hora. E agora eu preciso transformar micrograma hora em ml hora. Aí entra... a concentração.
que no caso, né, dessa diluição é de 64 microgramas por ml, ou seja, em 1 ml eu tenho 64 microgramas. Se eu preciso de 210 microgramas por hora, quantos ml eu vou precisar fazer por hora? Porra, é Mobral, né? E a galera não sabe. E tá tudo bem não saber. Tá tudo bem não saber. Porque ninguém faz isso aqui com a gente. Quem dera fizesse. E esse é o papel da PMED, sabe? É desconstruir aquela visão que a gente tem de um preceptor que tava ali simplesmente pra esculachar, pra... Sabe? Pô, eu não sei vocês, mas eu tive uns professores que brincadeira, cara. Era absurdo. O cara mal ia e quando ia era pra esculachar, era pra dar rala, era pra pedir o rodapé do rodapé do rodapé. E se você não falava qual síndrome, qual citocromo que... Pô, isso não é medicina. Pelo menos pra mim, não. Faz parte da medicina, mas não é medicina. É. Não é a medicina que a gente utiliza no dia a dia. Pô, não é a medicina que faz a diferença ali na hora de salvar um paciente, na hora de prescrever uma dose de quantos ml hora de nora você vai precisar. E aí você faz a conta ali e acha 3,2, aproximadamente 3 ml, que você vai correr em 1 hora. E aí eu te pergunto, Ivan, você que adora esse tema, quando iniciar o segundo vasopressor? Então... Ele adora esse tema porque a gente estava discutindo sobre isso hoje. Porque isso é uma polêmica, né? Isso já é uma polêmica que vem há muito tempo de o momento certo de entrar. E não se sabe exatamente. A gente sabe que começar tardiamente é a história do boi fugiu com a corda, você já não busca mais. Então, se você vai entrar com 1 micrograma, você não vai conseguir. E aí vem 0,3, 0,5... Outro dia eu estava fazendo uma revisão com meus residentes lá, que era 0,1 o estudo, o padrão do estudo. Então, o que eu digo é, o que eu faço na prática clínica? Eu estou vendo que meu paciente está piorando rapidamente e que eu estou subindo a dose da droga. Um aumento progressivo do primeiro vasopressor. Principalmente porque a noradrenalina é taquicardizante e eu já estou vendo que meu paciente está ficando com a frequência 120, 130, eu já vou entrar com vasopressina. Então, 0,1, 0,2, 0,3... Eu não tenho essa marca muito certinha. Vai depender muito de como está vindo a evolução do paciente. Coloquei 0,5, pode ser? Até 0,5. Mas eu não começaria depois. Eu iria até o 0,5. O CF gosta de 0,3, né? Mas eu não começaria depois de 0,5. 0,5 já tem que pensar rapidamente. Já foi o boi, né? Acima disso, talvez. Já foi. E qual que é a droga que a gente utiliza, geralmente? Depende. Não, vou te perguntar. Qual a melhor droga para se utilizar? Espinhoso, hein? Mas de longe a vasopressina. De longe, a que não, eventualmente não vai estar disponível no pronto-socorro. Talvez a minha resposta seja um pouco diferente do Giuseppe, apesar de eu ser todo mundo que trabalha comigo, os meninos que trabalham comigo, sabe que eu sou um apaixonado pela vasopressina, por vários motivos. Mas a resposta correta, talvez, para mim, seja depende. Depende do efeito que você quer. Porque se eu quero associar um efeito inotrópico positivo, eu vou usar uma droga que tem efeito no coração. E aí eu vou pensar na adrenalina como segundo vasopressor. Ela tem seus defeitos? Tem, a gente vai falar sobre adrenalina. A vasopressina não vai ter esse efeito. Então, se eu vou usar um segundo vasopressor onde eu não quero ou não preciso nesse momento, ou se eventualmente eu já estou usando dobutamina, que é uma outra aula, se eu estou usando dobutamina, talvez eu vá preferir a vasopressina. Alguns estudos mostram que você tem no começo do choque um consumo da sua vasopressina endógena, e aí quando você consome ela, aí que você entra realmente no choque. Então, no séptico, talvez seja melhor a vasopressina. Nos outros, cardiogênico, obstrutivo e hipovolêmico, o hipovolêmico nem tanto, seria mais volume, mas seria melhor a adrenalina. Ficaria por aí. Beleza. Assim, dá para ver que é algo bem discutível, né? Mas a gente tende a usar a vasopressina pelos menores efeitos colaterais, podemos dizer assim? Não. Eu não diria efeitos colaterais, mas efeitos imediatos, efeitos hemodinâmicos imediatos. A adrenalina é muito taquicardizante. Posso pôr efeitos secundários, então? Porque geralmente... mesmo. Quem não está entendendo é porque é o seguinte, quando você vai começar um segundo vasopressor, geralmente você já está com uma dose de nora
que está aumentando, que está alta ou está aumentando. E como o Ivan falou, a nora, ela tem um efeito taquicardizante. A adrenalina, ela também tem um efeito taquicardizante e superior à nora, um pouco inclusive. da birra que eu tenho com a adrenalina, mas não é justo, porque ela também tem o seu efeito legal, é que é um pouco mais do mesmo. Você está pegando... Os receptores são os mesmos, né? Os receptores são os mesmos. Você está saturando um pouco mais, você está batendo em um cavalo que já está apanhando. Então você não vai usar um outro efeito, um outro tipo de receptor, que é o que a vasopressina vem fazer com esses receptores que ela vai pegar. Mas a gente fala quando chegar na droga. Show de bola. E aí, como que a gente vai calcular? Como que a gente calcula a vasopressina? Lembrando que a dose da vasopressina, ela não é micrograma quilo-minuto, miligrama quilo-minuto, unidade quilo-minuto. Independe do peso do paciente, tá? A dose é unidade por minuto, de 0,01 a 0,04 unidade por minuto. E aí eu vou fazer uma regra de 3, de novo. Se em 1 minuto, vou usar a dose mínima, né? Se em 1 minuto eu uso 0,01, em 60 minutos, que é 1 hora, eu vou usar quantas unidades? 0,6. Ou seja, a dose inicial seria 0,6 unidade por hora. E aí eu vou transformar a unidade hora em ml hora. Como? Usando a concentração. Aquela concentração que a gente falou para vocês, aquela diluição que a gente falou para vocês, dá uma concentração de 0,16 unidade por ml. Ou seja, 1 ml tem 0,16 unidades. Se eu preciso de 0,6 unidades, quantos ml eu vou precisar? Vou fazer uma nova regra de 3,75, aproximadamente 4. Liga, por favor, a bomba de infusão em 4 ml horas. Não é difícil, né? De verdade, não é. É isso aí, pessoal. Agora a gente gostaria de abrir para as dúvidas. A produção falou que tem várias dúvidas aí. Eu gostaria de saber... Quais são elas? O que vocês estão achando aí? Eu tenho uma dúvida aqui muito bacana. Tá? Essa dúvida é do Gerlan. Gerlan. Cara, o Gerlan é lá de Aracaju, Sergipe. Gerlan Rodrigues. Lá perto do Youssef, hein? Perto do Youssef. De onde você é, Youssef? Não, cara, você tá muito ruim de mapa do Brasil. Eu sou de Belém do Pará. Nossa! É pertinho. Tá muito ruim, cara. Sergipe, é de Aracaju? Ele Ele deve estar pertinho de mim, uns 2.000 quilômetros. Assim. Tipo daqui, né? Você pode escolher Boa Vista também, que vai Boa também Vista dar que por aí você vai para 3.000 quilômetros. Cara, mas enfim, o Gerlan, né? Gerlan Rodrigues, ele relatou aqui pra mim que faltam 29 dias pra ele pegar o CRM. Boa. Coisa boa, hein? Bem-vindo. O coração vai dando aquela... Mandou foto aqui pra gente que tá anotando que gostou demais do formato. Que legal. De bate-papo. Então, mandar um salve aí pro Gerlan, né? Valeu, Gerlan. Obrigado. E o Gerlan, a dúvida dele foi a seguinte. Ele perguntou se ele poderia usar outra solução para diluição da noradrenalina ou apenas o SG. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Você que tá na droga. Não, se você for olhar pela bula, pela bula da noradrenalina, seria o soro glicosado. É a indicação. Vocês fazem de alguma forma diferente? Se você tiver uma bomba de fusão, que é uma coisa que muito provavelmente o Gerlan deve ter visto só no centro cirúrgico, sabe aquela azulzinha, Gerlan, que o pessoal costuma usar no Propofol, a verdinha também? Você pode usar pura. Ah, tá. Entendeu? Mas então, eles não vão ter isso. Não, mas idealmente no soro glicosado. Se o paciente for um diabético, está extremamente descompensado, então está num processo, eu não me furto de usar soro fisiológico. Respondendo objetivamente para o Gerlan, não tem problema você usar outra solução, a não ser, obviamente, que haja uma justificativa plausível. Um idoso diabético que está num quadro de cetoacidose e aí entrou num choque também, porque, lembrando que a cetoacidose, geralmente o gatilho é infeccioso e aí pode vir junto a alteração hemodinâmica. Pode sim fazer soro fisiológico também, apesar de preferencialmente soro glicosado. Gerlan, só uma coisinha que vai ser legal que você tem que pensar. Quando você usa soro glicosado, você está dando glicose para esse paciente, que está em choque muito provavelmente dieta zero. Então você já está ajudando no porte calórico desse paciente. É uma outra aula que a gente vai falar e evitar que o paciente evolua com cetose,
Mas isso já está ajudando. Muitas vezes a gente lança a mão desse artifício também na conta da caloria que a gente está infundindo ao paciente. Ou seja, então, pode fazer puro, pode ser no glicosado. E eventualmente no soro fisiológico. Pode. Eu confesso que eu não costumo fazer, não. A não ser... Só em casos especiais. Eu diria faça no glicosado. Isso. Será que existe pensando aqui, uma perda de qualidade do efeito vasoativo fazendo num soro fisiológico? Não, é muito mais referente a propriedades farmacológicas mesmo. A constituição do medicamento, todo medicamento ele é diluído no QSP, né? Ele é feito num ambiente farmacológico e de repente cristaliza, de repente há incompatibilidade, enfim. Tipo niprid. Alteração de pH. Tipo niprid. Isso, é muito mais farmacológico do que outra coisa. Beleza, isso aí. Inclusive ele perguntou aqui, né? Que ele disse que uma vez ele estudou que o SG ele deixa a droga mais estável. Ele queria saber se isso confere mesmo. É exatamente o efeito isso. farmacológico. É exatamente O grande isso. problema é esse. Show, tem mais? Fechou, claro. Espera aí que eu já vou selecionar a dúvida de outra pessoa aqui. Então, Gerlan, tamo junto. Ó, chegou outra aqui. Cara, isso aqui é interessante, hein? Como fazer o desmame das drogas vasoativas? E se tiver duas, qual nós tiramos primeiro? Se tiver com dois... Outra polêmica, né? Eu entendi que ia citar com uma ou com duas. Com uma é... Não, eu acho que a pergunta é, o paciente está com nora e encrise, ou nora e adrena, como que eu vou desmamar isso? Pera aí, primeiro, você desmama à medida que o paciente vai adquirindo estabilidade hemodinâmica. Exatamente. Okay? Você vai manter uma PAM. Sempre lembrar que para o desmame, para a literatura, vocês vão achar que PAM de 65, se o paciente estiver crítico, o paciente lá na UTI, o paciente com diminuição da perfusão, a gente tenta, hoje a gente já sabe que a gente mantém em 75, eventualmente até 80 milímetros de mercúrio de PAM. Está com duas drogas. E qual você vai tirar? Vamos pegar aqui noradrenalina e vasopressina. Até uns 6 meses atrás, ou talvez acho que um ano, né? Esse tudo é de um ano. Era mais fácil, eu te diria, sem sombra de dúvidas, que você ia tirar a vasopressina. É uma pergunta diária na nossa UTI. Tiraria a primeira vasopressina. Quando você tira a vasopressina, eu vou desmamando. A noradrenalina é a vasopressina. A vasopressina tem praticamente 2 doses, né? A inteira e meia que a gente faz. E quando eu chegava no 0,3, quando eu comecei a nora, é a hora que eu tirava a vasopressina. Porém, contudo, entretanto, né, quer falar aí dos novos estudos, né, que mostraram? Existe muita discussão em cima disso, mas tem novos estudos dizendo que realmente a droga a ser desmamada primeiro é a noradrenalina. Então mantém-o em crise? Mantém-o em crise e tira a noradrenalina. Mantém-o em crise? Eu vou falar para vocês que a impressão, e aí é uma impressão mesmo. Tá? Você vê que é polêmico, né? Você vê que é polêmico, né? É uma impressão, é nível E de evidência, né? É a nossa opinião, a nossa vivência. Na prática, né? É que quando a gente varia lá na beira do leito a dose da noradrenalina, mantendo em crise, parece que a redução da PA é menos íngreme. Quando a gente tira a vasopressina de forma mais contundente, parece que a queda é também um pouco mais contundente. Eventualmente você tem que subir um pouco mais a NOR, entendeu? E a frequência? Então o jogo todo é esse. Então o que eu tenho feito? Na verdade, depois desses estudos, a gente vendo, vamos testar na vida prática. Então, teve paciente que eu tirei noradrenalina primeiro, teve paciente que eu tirei vasopressina primeiro. No que diz respeito à pressão, eventualmente isso pode acontecer. Então, o que eu tenho feito? Se é um paciente que está mais taquicárdico, e aí a noradrenalina vai ter esse efeito taquicardizante, eu tiro a nora e deixo a vasopressina. Se não, se eu quero mais um pouquinho da taquicardia, ele já está com a frequência boa, eu tiro a vasopressina. Mas isso eu tenho feito, na verdade, para conseguir entender esse processo. Né? Tá vendo, galera? É individualização, você tem que individualizar. Olha para o seu paciente, não é uma receita de bolo. Medicina não é receita de bolo. As doses talvez podem ser fixas, mas quando entrar, quando tirar, de que forma entrar, de que forma tirar, de que forma diluir, isso é muito particular. Voltando lá, soro glicosado é mais estável e tudo, mas você está diante de um paciente diabético, beleza. Está descompensado. Que está descompensado, você não tem a bomba de seringa lá, de infusão de seringa para fazer puro, beleza. E saber a particularidade de cada droga, né? E o exemplo disso, o paciente taquicárdico, por exemplo,
Até pouco tempo atrás era um herege quem fazia beta-block. Só Sim. que os beta-block não têm efeito de grupo, né? Eles têm efeitos individuais. Você tá dando Então, spoiler, hoje- hein? Tá dando spoiler Pois de é, outras então, aulas. eventualmente, alguns outros beta-blocks possam ser adequados Oh. para diminuir a frequência cardíaca no choque. Então, sem spoiler, vou parar. Depois da aula de sepsi, nós temos uma aula de choque. E aí a gente vai falar sobre isso. Beleza. Tem mais dúvida. Próximo. Inclusive, chegou uma aqui polêmica. Vamos lá. Que nós... E assim, só para o pessoal entender, galera, tem gente que tá mandando aqui, que eu tô perguntando, você quer se identificar, você quer falar sobre você aqui? Então, é igual o Gerlan, ele teve esse interesse. Agora, uma pessoa mandou aqui para mim, falando de uma situação de uma enfermeira no plantão, que surgiu essa dúvida, então não quis se identificar. Então, Certo. vamos Beleza, matar faz isso parte, aqui, né? Faz Sim. parte. Ela disse que teve uma pessoa, uma enfermeira, né? Que no plantão dela disse que ela não poderia fazer noradrenalina em acesso periférico. Ela queria saber se isso confere ou não. A questão de... Eu acho que isso não tem nem muita dúvida hoje, né? Isso já está bem documentado que você pode sim, não sei quem foi a pessoa que perguntou, mas para quem perguntou, você pode sim fazer droga vasoativa em acesso venoso periférico. Mas é muito bom você entender que isso é só uma ponte Exatamente. para você puncionar um central e iniciar no acesso venoso central. Mas é importante você não retardar o início da droga quando Exatamente. necessário. Porque, por exemplo... Isso é muito pior. Porque, por exemplo, você tá lá diante de um paciente com uma PA média de 40. E aí tem que buscar o material, tem que montar a mesa para punção, você experimentar, tudo. Enquanto isso, seu paciente está fazendo uma perfusão. Enquanto isso, seu paciente está fazendo acidose, está piorando aquele quadro dele, né? Então, você pode sim começar no acesso venoso periférico. E aí existem alguns cuidados. Porque o que é o grande problema da gente fazer droga vasoativa em acesso periférico? E aí, doutores? Necrose, né? Necrose, As partes né? moles, né? Você faz uma vasoconstricção Importante. Desculpa. Importante. E isso pode levar à necrose. Então, quando você for optar por fazer essa situação ali na urgência, é bom que você puncione uma veia mais calibrosa, de preferência proximal. Não vou fazer nora numa no veia da pedioso. mão, no pé. Então, e se possível, com uma concentração menor, né? Eu acho que 64 microgramas por ml é razoável, Só né? que você colocou aí, eu acho que está bem tranquilo. É razoável. É como você disse, é uma ponte. Estabilizar o paciente vai te ajudar até na punção do central. E o UpToDate ele ainda fala, ele especifica, ele coloca 6 horas. 6 horas, né? 6 horas. Você pode fazer por até 6 horas no acesso periférico. Então, assim, para a vida prática dos meninos, estão no pronto-socorro numa cidade pequena, vai levar para um outro centro maior. Exato. Você não tem o acesso central. Ou você não sabe puncionar o acesso não tem venoso central. confiança que você vai conseguir fazer isso, um treinamento repetido de que tem confiança de fazer, periférico, põe na ambulância e leva. Show de bola. Tem mais? Tem demais. Acabou de chegar uma agora aqui pra gente do Renato Gomes. Eu até mandei mensagem para ele me falar a cidade, se ele é acadêmico ou se ele já formou, mas ele não viu. Mas enfim, a dúvida dele é a seguinte. Ele perguntou se existe alguma diferença no alvo da pressão arterial médica, no choque séptico, em pacientes hipertensos. Isso é uma outra situação, né? Porque você tem que entender que o Galera organismo tá do paciente... feroz, né? Só polêmicas. É porque assim, o organismo do paciente, e é legal a gente entender, mas é legal, mas você consegue ter um termômetro muito bom para isso. No dia a dia, isso para terapia intensiva é mais fácil, mas se você tem um paciente onde você está conseguindo mensurar a diurese dele, passou uma sonda nesse paciente lá e você está conseguindo mensurar, você vai perceber. Se esse cara é hipertenso, a família te conta que ele não trata direito, a pressão dele está sempre estourada, ele já tem várias lesões de órgão-alvo. Então, você sabe que ele tem uma alteração, você vai manter uma pressão mais alta. E aí eu te disse, 65, 75, 85. E o rim vai te contar. Você vai olhando os sinais, A né? diurese, a perfusão. Individualiza o paciente. Se você deixou um paciente lá na UTI, a gente faz isso. Com a PM de 65 e ele não está urinando, muito provavelmente você vai ter que manter uma PM um pouco mais alta. E aí ele começa a urinar. Fala, opa, isso aqui é o limite desse paciente.
Mas aí é individualização. Individualizem É o avaliação paciente. diária. Individualizem o Ele paciente. vai estar quente, ele vai estar bem profundido, ele vai estar urinando. Próxima. Pessoal, vamos para a próxima aqui. E é importante falar que se surgir dúvida ao longo aí, essas dúvidas rápidas, pode mandar no chat, viu, galera? No próprio chat do YouTube ali. Beleza? Que a gente está atento. Agora, cara, a última dúvida aqui que surgiu, na verdade foi uma pessoa pedindo para você dar uma estendida naquela push dose que você falou no Instagram. Inclusive o Gerlan tinha falado que gosta muito dos flashcards da UpMed. Boa. Tá? Ele fala que é bem direto, que ajuda bastante ele. E o pessoal perguntou aqui se você pode dar uma estendida aqui naquele assunto de push dose. Tá. Para quem vou fazer novamente o convite, né? Para quem não conhece a nossa rede social, o nosso Instagram, @upmed.app. E o nosso objetivo lá no Instagram é, de fato, traduzir um pouco da forma como a gente trabalha, sendo bem direto, bem prático, bem objetivo, trazendo temas e conceitos que de fato vocês podem pegar lá no, por exemplo, uma correção de hiponatremia. Pega a correção, vai lá no nosso Instagram, pega o post sobre correção de hiponatremia, coloca do lado do exame do seu paciente e faz a conta junto com ele. Calcula a droga vasoativa e faz a conta junto com ele. Então, assim, bem direto, bem específico, sem firula, sem enrolação, sem tratar de coisas que não são... que de fato vão te ajudar ali na condução do seu paciente, né? E com relação à postdose, acho que a gente nunca conversou sobre isso, não sei a opinião de vocês sobre isso, nem como vocês fazem, vou falar como eu faço. Eu gosto de postdose para aquele paciente onde você tem uma queda abrupta da PA, por exemplo, num transporte. Eu acho que talvez seja a única situação que eu faça. Você está num transporte, ou sabe onde faz muito postdose? Intra-op. Sim, Os caras sim, usam isso é um artifício deles lá. muito postdose É uma outra droga, intra-op. inclusive, eles usam aramina. Fenilefrina, não é? O que é o postdose? É você dar uma dose ali de vasopressor para o seu paciente, uma dose em bolos, né, pontual, para que você recupere aquela PA média, outra postdose intubação também. Uhum. Você vai entubar um paciente, você começou a entubar, ou está ali no momento onde você fez o indutor, fez o hipnótico e ele abaixou a PA. Vai lá e faz um postdose com o objetivo de subir essa PA até você conseguir puncionar o seu paciente, começar a montar o equipo, tudo, etc. Tem várias formas... Pode falar. Não, dizer se você leu o artigo e parou de usar etomidato, provavelmente ele está fazendo hipotensão. Né? É verdade. Na intubação. Tá. O pessoal aí tá Porque na, Se você- na hype, tá na hype Se da você ficou insuficiência muito adrenal do etomidato. tocado pela insuficiência renal do etomidato, né? Quem assistiu a nossa aula de IoT sabe disso, hein? Ô, produção, a aula de IoT já tá no YouTube? Só para saber. Já tá? Então, quem não assistiu, semana passada a gente teve um webinário sobre intubação e a gente falou sobre o artigo novo de etomidato, né? Mas voltando na postdose, eu costumo fazer 1 ml, que é uma ampola de adrenalina, diluída em 100 ml de soro. E aí eu vou fazendo bolozinho de 2 em 2 ml, 3 em Famoso 3 totó, ml. né? Totozinho, dá um cheirinho. 2 ml, 3 ml. Você é boleiro? É, Boleiro mas que fala totó. Mas eu particularmente não uso muito na vida prática, a menos que seja uma hipotensão muito severa que você tem que fazer um resgate. Exato. Um paciente que às vezes chega no transporte vindo do centro cirúrgico já em situações bem específicas. Bem específicas, né? O leg raising funciona bem também, né? Opa, demais. Quem não conhece leg raising é você levar os membros do seu paciente e recrutar todo aquele volume que está estacionado ali, um paciente venodilatado, né? Enfim. Quando a gente falar de choque, a gente vai falar sobre isso. A gente vai dar uma volta nova nas drogas também, quando a gente falar de choque, que é interessante em cada um. Exatamente. É isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer meus sócios por acreditarem nessa empreitada. Queria agradecer o pessoal da Amambi por estar nos auxiliando a chegar até aqui, né? A gente, de fato, tem um sonho muito bem determinado e nós vamos alcançar ele. E agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Dizer que semana que vem nós estamos de volta Na quarta. num novo dia, vai ser na quarta-feira.
se o Youssef conseguir trocar os meus plantões. Na quarta-feira, 19h30, nesse mesmo link. E gostaria de convidar vocês também para conhecer um pouquinho sobre a forma que a UpMed tem de ajudar de fato vocês, os nossos produtos que a gente criou com muito carinho, a rede médica, a própria rede médica, o UpMed PS, o nosso e-book sobre acesso venoso central que está assim sensacional. E se você tiver interesse, né, se você quiser saber um pouco mais, entre em contato no link que a gente deixou, no QR Code que tá aparecendo na tela, e você vai ser direcionado para a nossa equipe e a gente vai ter o maior prazer do mundo em ajudar vocês nessa sua caminhada, na sua própria jornada médica. Beleza? Valeu, falou!